Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E aqui nós estamos reunidos com muita gratidão, com muita harmonia e com muita alegria. E a nossa intenção aqui é realmente compartilhar com todos vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube, pelo CEF, pelo Facebook, é compartilhar as nossas reflexões acerca das questões do Livro dos Espíritos, esse livro base. E assim, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer uma breve prece de gratidão. Então, querido Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade dessa vida terrena, a nossa Mãe Maria Santíssima, nós agradecemos pela sua luz que nos acompanha todos os dias. Obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho, Mestre Jesus. Agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui e pedimos humildemente, Mestre Jesus, que nos auxilie no entendimento acerca da reflexão das questões de hoje. E a Ti agradecemos. E agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha e aos nossos anjos guardiães. E assim, com muita alegria, com muita harmonia, nós começamos o nosso estudo de hoje, rendendo graças a Deus. Agradecendo a Allan Kardec pela essa oportunidade também. Amém, amém. E hoje vamos dar continuidade, estamos aí no livro 2º, que é o capítulo 1, que fala dos espíritos, um tema que nos contagia bastante, que tem a ver com a gente, com a nossa evolução. E semana passada nós terminamos aí as ordens, né? Primeira, segunda, terceira ordem, passamos pelas escalas dos espíritos. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, pode acompanhar pelo Livro dos Médiuns. Se for na questão, no item 266, vai ver que tem lá muito o que a gente comentou da semana passada e vamos comentando também que é aí a progressão dos espíritos e as escalas. E hoje nós vamos começar pela questão 114. É você, Cleide? Sim, sou eu. Sim. Olá a todos. Pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? A resposta: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Isso a gente vem estudando, né? Nos estudos anteriores, em questão de ordem, a gente já viu, já se identificou em alguma ordem também, né? E já traçou como meta a próxima ordem também, né? E Deus, ele não criou a gente nem bom nem mal, ele criou todos iguais. E é a gente que vai fazer as nossas, dependendo das nossas escolhas, é que a gente vai se melhorando ou vai se atrofiando, né? Mas, na verdade, um dia todos vão se melhorar. Mas somos nós que fazemos a escolha, de acordo com a nossa caminhada, a gente vai
conseguindo débitos e créditos. Se a gente quita os débitos com as benditas reencarnações, porque reencarnação, para mim, é um presente de Deus, né? Deus não pôde criar todo mundo bom, porque eu acredito que o desejo dele fosse que todo mundo fosse bom. Mas como ele é bom e justo, ele criou todo mundo igual e cada um vai na sua caminhada se melhorando para chegar até a perfeição. Então, Deus deu a reencarnação para a gente ir quitando os nossos débitos. Então, dependendo dos nossos débitos e créditos, a gente vai se melhorando. Mas tudo é mérito nosso. Somos nós que buscamos o nosso crescimento e nossa mudança de ordem, como aqui falou, né? Então, é individual, depende só da gente. É mérito próprio, né? E tem uma parte de Mateus que ele fala sobre a porta larga e a porta estreita. Não sei se vocês conhecem, é muito interessante. Então, assim, muitas vezes a gente prefere ir pela porta larga, porque a porta larga é cheia de atrativos, né? Cheia de boas coisas, né? Só que essa porta larga também nos desvia de praticar o bem, de fazer o que é certo. A porta larga faz a gente dar os jeitinhos, né? Se aproveitar, todo mundo faz, a gente faz. Todo mundo... isso é normal, eu vou fazer. Ninguém faz o bem. Então, assim, essa é a porta larga. A porta estreita, ela é um pouco... dá um pouco de tristeza, às vezes a gente tem um pouco de decepções, mas é a porta estreita que dá bastante crescimento para a gente. Então, assim, depois, se vocês quiserem consultar, é interessante a história da porta larga e a porta estreita. Está em Mateus, eu não lembro muito, mas acho que é nos capítulo 7, 5, alguma coisa assim. Então, assim, exemplifica bem isso, as nossas escolhas. O que a gente vai escolher? Porque não é fácil crescer. Jesus mesmo, né? Não foi fácil para ele mostrar o amor dele aqui, deixar o exemplo dele, né? Mas ele conseguiu. Tanto é que há mais de 2000 anos a gente ainda está falando do amor dele, né? Então, valeu a pena. É isso aí. Obrigada, Cleide. Porta estreita, assim, me lembrou a agulha, que é mais fácil o elefante passar, né, na agulha, Exato. do que a gente na porta estreita, não é isso? É isso mesmo. Mais fácil passar um camelo, né? É o camelo do elefante, passar numa agulha, né? Do buraco de uma agulha. Na porta estreita. Então, você vê o quanto é difícil, né? Mas é o caminho. Precisamos estar no caminho, né? Vocês já ouviram aquela frase, pau que nasce torto, morre torto? Não é bem assim, né? A gente tá aprendendo que não é bem assim, depende de cada um, depende da sua caminhada, da sua jornada e aquela vontade de seguir o caminho das leis divinas. Porque se a gente escolher outro caminho, claro que vai ter mais pedregulhos, né? Vai ter mais obstáculos, vai demorar mais, porque a caminhada depende de nós mesmos. E tinha um espírita que perguntavam para ele, né? Fulano, como você está? E ele respondia, eu não tô melhor porque não quero. Né? Então, realmente, a gente não está melhor porque a gente não quer, porque depende de nós. E os espíritos estão aí nos apontando cada vez mais que a gente faz a nossa parte. Deus aí nos criou para essa jornada. E, esses estudos que a gente faz é o melhor remédio para curar essas caminhadas dolorosas, porque a gente estuda e a gente sabe que vai passar por dificuldades. Então, assim, é fácil ler e interpretar, mas a gente sabe que vai ter a prova, né?
Então, quando a prova vem, a gente fala, meu Deus, o que eu faço? Aí você fala, não, eu li lá no Evangelho, eu li lá no livro dos Espíritos, eu li no livro dos Médiuns, tem que agir dessa forma. Então, o que era para ser doloroso já fica mais ameno. Então, fica mais fácil a caminhada e a mudança de ordem, né? Isso mesmo, Mas Cleide. Quanto tudo mais a é o gente estudo. estuda, mais a gente vai colocando em prática, né? Aos pouquinhos. Mas a Fica gente mais vai fácil. lembrando e vai colocando em prática. É, Gerson vai ler a 115 e a 115A, né? Para nós. Isso. Tentar aqui, se a garganta permitir. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas de Deus, provas que Deus lhe impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim desta destinação. Outros não a suportam, senão murmurando e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Aí o Kardec emenda uma outra pergunta. Segundo isso, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? Resposta: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, segundo sua docilidade. Segundo a sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um tempo, tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito. Aqui eu lembrei um pouco das questões anteriores, né, das explicações anteriores, que fala que Deus é infinitamente perfeito, né? Não podemos esquecer disso. Ele cria todo mundo no mesmo nível, né? Ou seja, todos simples e desprovidos de conhecimento, né? Então, e com o tempo, cada um vai evoluindo. Então, ou seja, assim como... Bom, como ele cria todos na mesma origem, então a gente pode, por assim dizer, que os anjos começaram igual a gente, lá atrás. Puros, sem conhecimento, foram evoluindo e chegaram lá nas suas esferas angelicais, angelicais. Assim como também os demônios, né? Os demônios são, fazendo esse paralelo que ele fez aqui com a criança rebelde, né? São aqueles espíritos que se negam a passar pelas suas provas, né? Vai postergando as suas provas, vai postergando, e aí fica aquele espírito que não se desenvolve, e fica ali praticando o mal, e aí que vem os demônios. Acho que ali tanto o demônio quanto o anjo são espíritos que estão na jornada. Uhum. Os espíritos angelicais já estão lá, os demônios são aqueles que se negam a passar pelas provas. São rebeldes, né? Os rebeldes. As crianças rebeldes, como ele fala aqui Isso. no comparativo. Entendi dessa forma. E quando ele fala da docilidade, a docilidade da criança, eu entendo também que é quando a gente aceita as leis divinas, aceita o caminho, né? E esses que se tornam, né, que são chamados aí, naquela época até de demônios, são aqueles que se rebelam, que não quer seguir. E quando a gente estuda
até as obras de André Luiz, a gente vai entender que no plano espiritual existem muitos espíritos rebeldes que ainda não querem seguir aquele caminho que Deus propôs, né, que Jesus veio nos trazer aí a cartilha viva de Jesus, os ensinamentos, né? E Kardec ele faz essa comparação da criança e os espíritos falam, realmente, a comparação ela é justa, porque nós sabemos que de criança nós vamos ao espírito angelical, todos nós vamos passar aí por esse processo, né? E como já foi falado aqui, a reencarnação ela vai nos propiciar isso, só que realmente, mais uma vez, os espíritos nos ensinando aqui sobre a nossa resignação, de aceitar pacificamente aquele caminho que Deus está trilhando, né? Que é o quê? Com a doçura, com a paciência, com a aceitação das provas e expiações, porque a gente não pode esquecer que nós estamos no planeta Terra. É um mundo de provas e expiações. As provas, nós escolhemos juntos passar por elas, né? A gente só vai para uma etapa quando a gente é aprovado nessa prova. E essas expiações é aquilo que a gente fez em vidas passadas. Então, e tudo isso vai fazendo com que a gente alcance mais rápido o nosso progresso. Por isso que os espíritos insistem, né? A jornada depende de cada um, porque realmente Deus, ele não vai escolher e nem escolher, porque Deus está criando espíritos o tempo todo. A gente já viu isso em estudos anteriores. E ele não cria, você é bom, você é mau. Não. Todos simples e sem conhecimento. E quando ele fala sem conhecimento, é no sentido da moralidade, né? Da nossa moral, do nosso intelectual. Então, depende de cada um, né? Tem uns que vão querer ter conhecimento, outros não. Então, mas E da todos um dia chegarão lá. ação, né? O duro, eu acho, é assim, a gente não é praticamente um demônio, né? Existem, mas a gente está num caminho certo. Só que é muito difícil, muitas vezes, você se resignar, né? Você aceitar, você aceita, mas você muitas vezes lamenta, né? E quanto mais você lamenta, quanto mais você reclama, mais o universo dá em dobro, né? Essa problemática toda. Então, eu percebo assim, que é difícil você resignar, mas é esse o caminho que a espiritualidade sempre está nos alertando. Aceitar as coisas, né? De uma maneira pacífica, de uma maneira em oração, de uma maneira não com lamentação, não com reclamação. Reclamar é muito perigoso, né? E às vezes a gente acaba cometendo isso, não tem como, né? Então, se policiar, orar e vigiar sempre, se policiar para não ficar reclamando. O que passou, passou, hoje é outro dia, né? É isso aí, Suzele. Tem até um ditado que fala, né? Reclamar é pedir para acontecer Claro. isso 2 vezes, né? Você tá dando intensidade para aquilo, né? E a gente até está estudando o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, Verdade. né? Evangelho sobre o Espiritismo, no capítulo 5, fala sobre a resignação, né? Então, é um bom estudo para a gente ficar revendo aquilo, porque é um bom ensinamento, né? E disso tudo aqui que vocês falaram, eu só vou falar 2 palavrinhas. Resumindo, vocês falaram resiliência e resignação. Só isso. É o que a gente precisa ter, porque com resiliência e resignação, nós não vamos ficar reclamando, se vitimizando, né? E a gente, e consequentemente, vamos crescendo. É isso aí.
A Sueli vai fazer a 116 para nós agora. Kardec pergunta: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus tão grande, tão justo e tão bom fosse pior que vós mesmos? Bom, aqui para mim fica evidente o amor de Deus, né? O seu amparo, porque ele nos dá a opção da escolha através das reencarnações. Essa, assim, é a sua justiça, nós temos a oportunidade de crescermos, de aprendermos. Assim como no plano espiritual, como você falou, Meire, né? No nosso lar tem os espíritos rebeldes, mas, ao mesmo tempo, tem toda uma equipe esperando só a pessoa, nós queremos mudar, tá? Pedir um socorro, que eles estão prontos para nos ajudar, né? Através de estudos, de orações, de tudo. Basta nós querermos. Então, a evolução cabe também, ou a maior parte, para nós, né? Então, é o amor de Deus, é a chance que ele nos dá, o nosso livre-arbítrio. Tanto é que no Evangelho tem uma frase: ajuda-te para que os céus te ajudem. Então, cabe a nós aprendermos tanto quanto encarnados como desencarnados, que está aí, o remédio para tudo está aí, que Deus nos deu. E eu acho que é bem por aí. Perfeito, Sueli, o que você lembrou muito bem, basta a gente querer e primeiro ter o arrependimento, né? A gente se arrepende, né? E nisso sempre vai ter, gente, um espírito bom que vai ali nos estender a mão para nos reerguer, né? Basta a gente querer. Então, é muito bem lembrado, porque isso a gente aprende até no Evangelho. Aquele que sabe mais, que está um pouquinho mais na escala, né, que nós já vimos, né, ele ajuda aquele que está um pouco inferior, um pouco atrás, então estende a mão. E é assim também que nós fazemos aqui no plano dos encarnados, né? A gente vai tendo consciência de que quem sabe um pouquinho mais vai estendendo a mão, né, para aquele outro. É isso aí. Muito legal, Sueli, bem lembrado. Esse negócio do acolhimento da espiritualidade amiga, a gente vê em alguns livros que a gente lê, principalmente do André Luiz, que ele conta muito isso, né? O socorro da espiritualidade amiga, quando vê que tem, até sobre alguns espíritos imperfeitos, como a gente está estudando, né, Meire, esse livro Libertação, fala muito de espíritos, assim, malvados, pessoas que não conseguem perdoar, que carregam muita mágoa, né, que querem justiça, entre aspas, né, eles acham que justiça é praticar o mal, pior do que eles receberam, né? Então, assim, você vê como a espiritualidade amiga age para ajudar. Tem até alguns espíritos que viram ovoides, né, Meire? E já foi explicado que eles viram ovoides justamente porque eles estão tão presos naquela negatividade, naquela coisa do mal, de querer fazer justiça com as próprias mãos, que esse virar ovoide é um recurso da espiritualidade para justamente proteger essa pessoa de não praticar mais mal, para não atrapalhar a evolução dele. Então, assim, foi muito bem colocado essa sua lembrança da ajuda da espiritualidade amiga, porque
realmente, a gente que estuda outros livros, assim, principalmente do André, eu falo do André Luiz, que é o que a gente mais estuda, a gente vê como a espiritualidade amiga ajuda. E assim, realmente, é só pedir, gente. Pede. Jesus já falou, né? Bata a porta e a porta se abrirá. Peça e receberás, né? É isso aí, gente. Bem legal. Bem lembrado isso. Ótimo, Cleide, lembrança do livro Libertação, porque realmente eu estou com ele na cabeça, porque é o que a gente está estudando agora, e ali aqueles espíritos, eles querem ser juízes, né? É. Gente, eu tenho 10 minutinhos, mas eu vou fazer a 117, ok? 117. Allan Kardec pergunta: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? E os espíritos respondem: certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Na verdade, aqui foi tudo que a gente já viu aí, que a gente fez comentários, né? Porque aquele que segue as orientações, ele vai percorrer melhor o caminho do que aquele que se rebelar. Então, e essas orientações são as vontades de Deus, né? E a vontade de Deus, gente, é que a gente caminhe na docilidade, na resignação, na resiliência, como a Cleide comentou, né? Não se rebelar, aceitar as provas, aceitar, né, sem ficar reclamando, são isso. Então, assim, quando fala, né, de essa submissão, é também pensar assim, deixar os seus caprichos, deixar o seu orgulho, deixar a sua vaidade, aquela possessão, é abrir mão dos nossos desejos e seguir aquilo que Deus está nos propondo. Então, os espíritos aqui, eles pegaram a própria comparação que Kardec fez na 115A, que Gerson leu, que Kardec, ele deu a comparação da criança. E aqui os espíritos pegaram a mesma comparação, né, que a gente já comentou. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Com certeza, né? A gente já viu. Eu acho que eu vou fazer a 118. Pode ser, gente? Posso só completar? Ah, sim, pode. Porque eu achei muito interessante, mais uma vez, até fui buscar o livro. A gente aprende aqui como que é a lei do crescimento, né? Aqui ensina como é que a gente cresce. É através da lei do amor, gente. Em primeiro lugar, amar a Deus, né? Depois ao próximo como a si mesmo. E como que a gente chega a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Praticar a lei da caridade, né? A lei da caridade é a semente do amor. E aqui também a gente aprende que a lei da caridade não é só dar dinheiro, tem várias formas de caridade, tem diversas formas de caridade. Então, eu acho que esse é o caminho do crescimento. Vai ser rápido ou devagar, vai depender de como a gente vai agir perante esses mandamentos que tem aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque aqui tem um mapa, né? E Jesus fala, né? Meu pai trabalha em João, se não está em João, só não lembro o capítulo, mas Jesus fala: meu pai trabalha sem cessar e eu também trabalho. Isso está em João. Então, o que é a lei do trabalho? Lei do amor, lei da caridade. Então, assim, eu sou uma defensora do Evangelho no lar, por isso que eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade, gente, porque é aqui que a gente aprende a crescer. Esse é o mapa, é o caminho. É a nossa cartilha, né? Exato. Fora da caridade não há salvação, né? A máxima do Espiritismo é essa: fora da caridade não há salvação.
Isso A É o mesmo. maior ensinamento dele. E a caridade O seu é o sentido. amor em movimento, é o amor É. em ação. Né? É. E assim, quanto mais a gente pratica, mais a gente vai aprendendo a amar. Porque eu sempre falo, a gente não abre a nossa porta, a nossa janela e vai amando todo mundo. Ah, eu amo todo mundo. Não. É um treino. A gente vai aprendendo a amar. E por isso que Jesus e os amigos espirituais e todos esses que compartilharam com Allan Kardec aí nas codificações, eles falam tanto da caridade, porque é uma forma, é a melhor forma, eu acho, de nós Acho que é a única. treinarmos a amar ao próximo, né? Desprovido de qualquer pretensão de querer alguma coisa em troca. Essa é a verdadeira caridade. Então, é o amor em movimento mesmo. E o que é mais legal, né, que aqui ele explica o que é caridade, porque muitas pessoas pensam, ah, eu vou dar 10% do que eu ganho, eu vou dar dinheiro para aquela pessoa que está precisando. Gente, isso é 1/10 da caridade, dar dinheiro. A caridade é tanta coisa, é dar uma palavra amiga, é um ouvido, um abraço, Uma oração. uma oração. Oi, bom dia. Como a Suzeli falou, o bebê melhorou. Isso é caridade, se preocupar com o outro, dar atenção. Nossa, existem infinitas formas de praticar a caridade, infinitas. E é fácil. Se a gente for ver, não precisa de praticar todas. A gente vai ter várias encarnações para praticar todas as caridades, mas algumas dá para a gente praticar, sim. É verdade, Cleide. É mais fácil. Todos os dias, quando acordamos, Deus nos dá esse presente, que é mais um dia de vida, e nos dá todas as oportunidades de praticar a caridade e treinar esse amor ao próximo todo dia. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem a oportunidade de treinar o amor ali, seja num bom dia, seja no ambiente de trabalho, seja no lar, seja na hora de fazer um café, né? Fazer café não por obrigação, mas com amor à sua família, né? Tudo isso inclui. É interessante, às vezes a gente pode até ficar redundante falando disso, mas realmente é como você falou, Cleide, ela é fácil. É que às vezes, no dia a dia, na correria, a gente não lembra o quanto é fácil a gente ir treinando, né? É. E você vê outra coisa que me ocorreu aqui também, a gratidão. Ser grato por tudo, até pelas coisas ruins que acontecem, pelos inimigos, porque a gente já ouviu falar nessa frase, né? Os inimigos que aparecem, aqueles desafetos, aquelas pessoas que incomodam a gente aqui no coração, são simplesmente degrau na nossa escada evolutiva. Então, a gente tem que agradecer eles, porque eles vão ser nosso inimigo se a gente deixar, porque o veneno é a gente que vai beber. Se a gente ficar com ódio, com raiva, vai fazer mal para a gente. Agora, se a gente falar, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? O que eu preciso aprender com essa pessoa difícil, com essa situação difícil, né? Aí você escolhe se você quer beber o veneno ou se você quer aprender com a lição. Isso então, mesmo. assim, é gratidão até com as coisas ruins. E como a gente vai se portar, né, perante essa dificuldade? Como eu estou me portando? Eu estou me lamentando, estou reclamando? Ou vamos lá, o que eu posso fazer agora? É um treino, gente, é um pouquinho por dia. Tipo assim, eu não estou conseguindo ver, Senhor, eu não estou conseguindo ver nada de bom nisso e não estou conseguindo achar solução. Ajoelha e ora. Senhor, me mostra, me ajuda. Pede e receberás. Bata a porta e a porta se abrirá. É só pedir, como a Sueli falou, pede ajuda, né?
porque ajuda vem. Obrigada, gente. Olha só, vamos parar por aqui. Na próxima semana, a gente retoma nossos estudos a partir da 118. Nós viemos aqui programados hoje para ir até 120, mas olha só como é gostoso estudar em grupo, uma coisa puxa a outra e a gente vai aprendendo. E é essa a nossa intenção. E agora nós temos o tempinho, como a Cleide falou, vamos exercer a nossa gratidão. Nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhou nesse estudo de hoje e, com certeza, e com fé em Deus, estaremos aqui na próxima quinta-feira para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Um excelente dia, uma excelente semana a todos.